profundo do teu coração para o coração dela. Senhor, eu não costumo orar por nenhum pregador, mas o Senhor falou, abençoa e libera. Ela está liberada nos voos que o Senhor tem para ela este ano. Mas como igreja, nós abençoamos a tua filha. Usa com intrepidez, ousadia e profundidade. Além daquilo que o Senhor já tem revelado, manifesto e usado. Saca-o da tua aljava para atingir o teu alvo neste ano. Essa flecha polida, afiada, aguda, incendiária, para tocar crianças, jovens, adolescentes, mulheres, homens. Senhor, saca e faz aquilo que te apraz nessa noite. Toma a boca, as mãos, os pés, os olhos com valentia, com ousadia e graça. Primeiro culto de pérolas desse ano, abrindo, Pai, as pérolas que é o teu projeto para esta casa. E eu sei que a unção que esparge nesse altar não é minha, mas é tua. E eu libero sobre a vida dela, e que até o tutano venha espargir azeite. E que ela venha, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia, ser encorajada pelo teu Espírito Santo. E nós, como pastores, liberamos ela no mundo espiritual, para a honra, glória e louvor do teu nome. Cativa cada coração ao teu governo, cada coração e cada mente cativa ao teu senhorio. E que o roubador da semente não ache lugar, mas que os lugares, Pai, esteja aplanado e os corações quebrantados para receber a semente da tua palavra. E assim nós abençoamos, em nome de Jesus. E se a igreja crê, diz amém, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Amigo Espírito Santo, oh Jesus, nosso Jesus, soberano e eterno, fala conosco, Senhor, nessa noite. Traz o alimento, Senhor, que nós precisamos, a honra, a glória, a majestade, o poder, o louvor e o domínio são teus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Esse bispo, essa pastora fica me pondo em estreito. Aleluia. Mas Jesus é bom. Nós somos apenas um instrumento na mão dele. Amém? Eu comecei a ser ministrada pelo Senhor sobre essa palavra já há um tempo. E o bispo sempre nos ensina para ter uma palavra ali, né, preparada. E eu pensei, quando a pastora ou o bispo me chamar, já tenho a palavra ali. Só que a pastora me chamou em outro momento e não era a palavra, e outra situação e não era a palavra, mas eu creio que essa palavra é para hoje, amém? E que o Espírito Santo de Deus venha nos ministrar, em nome de Jesus. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Juízes 3, capítulo 1. Juízes 3, versículo 1. Que a palavra do Senhor diz assim: Eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra, a fim de por elas submeter Israel à prova. Todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. Ele procedeu deste modo com o objetivo de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os povos que permaneceram na terra foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos que Yahvé ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés. Amém? Pode se assentar adorando ao Senhor. Aleluia. Essa história começa após o povo de Israel ter conquistado Canaã.
povo de Israel saiu, foi liberto do Egito, chegou até a terra de Canaã. Josué já havia morrido e o povo continuou servindo a Deus enquanto os anciãos estavam vivos. Mas como eu e você já vimos na palavra do Senhor, lendo a Bíblia, em vários momentos o povo do Senhor começa a se esquecer do Senhor e se afastar dele. Ele começa a esquecer de tudo que o Senhor já tinha feito, se esquecer a quem o povo pertencia. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso. O nosso Jesus é tão lindo que Ele não desiste de nós. E o Senhor, Ele vai projetando situações, circunstâncias para trazer a gente de volta para Ele. E também para nos preparar para um propósito estabelecido por Ele, para Ele nos usar através das situações. Esse texto começa dizendo no versículo 1: Eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra, a fim de por elas submeter Israel à prova, todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. A palavra diz que o Senhor permitiu, e permitiu a fim de, com um objetivo. O que significa a expressão a fim de? Finalidade que equivale a para, com fim, com o propósito de, com o intuito de, com o objetivo, com a intenção de. Deus tinha um objetivo, um propósito e uma finalidade naquela situação de guerra iminente. Tudo o que o Senhor faz tem um propósito. Tudo o que o Senhor permite na minha e na tua vida é para um propósito estabelecido por Ele. Não existe por acaso. Não existe acaso para quem serve ao Senhor. Nenhuma situação adversa que eu ou você possa passar, passa sem alguma finalidade estabelecida pelo Senhor. Você já entendeu qual é a finalidade da adversidade que você está passando? Você está buscando um propósito dentro do processo? O propósito nessa situação era submeter Israel à prova. A prova muitas vezes não é gerada pelo inimigo. E às vezes é difícil para nós entendermos. A prova às vezes é permitida pelo próprio Deus, a fim de um propósito na minha e na tua vida. Era um propósito para todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. O propósito do Senhor era para aqueles que ainda não tinham experiência de guerra. Deus queria forjar o seu povo. E a forja acontece nas batalhas. O versículo 2 diz: Ele procedeu deste modo com o objetivo de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra, pois eles não tinham experiência anterior de combate. Após a morte de Josué, o povo serve ao Senhor somente enquanto os anciãos estão vivos. A partir daquele momento da morte dos anciãos, Israel se afasta do Senhor e começa a adorar outros ídolos. Mas mesmo assim, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele permite situações para ensinar o seu povo. Para ensinar a ele como se portar em situações de guerra. Porque Deus sabia que a rebeldia daquele povo iria levá-los a situações de guerra. Mesmo o seu povo se afastando dele, o que o Senhor sabia ia trazer guerras, Deus, na sua infinita bondade, prepara o seu povo para as batalhas que virão. O amor do Senhor, Ele cuida, Ele zela, e Ele arquiteta planos para nos preparar para as dificuldades que, em algumas situações, não todas, mas em algumas situações, a nossa própria infidelidade causa. Que amor é esse que
que nos prepara para as situações que virão e que a gente não tem experiência ainda. Eles não tinham experiência anterior de combate e o Senhor projetou situações favoráveis para que eles aprendessem o que o Senhor queria. E isso não é fácil de nós entendermos. O Senhor, Ele tem um propósito e uma finalidade para o nosso bem, ainda que o cenário pareça desfavorável. Ainda que as guerras, as lutas, as aflições cheguem a nós e a gente não entenda, mesmo sem entender, tudo está alinhado com o propósito dos céus para aqueles que amam a Deus. Em Romanos 8:28 diz, Romanos 8:28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Deus continua sendo fiel, ainda se somos infiéis. E Deus permite situações para forjar o seu exército. Você já ouviu falar, talvez você não serviu o exército, mas talvez você já ouviu, já escutou alguém falar sobre como é o preparo do soldado dentro do exército? Como o soldado é preparado para o combate? Eu lembro que o meu tio, ele serviu o exército e ele conta para nós que dentro lá do exército ele era levado para a selva e ele ficava ali, passava as noites em dias frios de chuva. E às vezes eles precisavam, para se aquecer, formavam uma roda, ficavam pulando, jogando o hálito quente para se aquecer, porque não tinha como se aquecer. Molhados da chuva. Para se alimentar, precisavam caçar alimentos ali que eram exóticos e foram levados ao limite. O soldado é preparado em situações que o levam ao limite. Para se formar um soldado, a situação ela precisa ser extrema. E situações extremas são desconfortáveis. Não são fáceis de passar. As situações extremas nos tiram do conforto, nos tiram ali do que é tranquilo, do que é fácil de se passar. Está desconfortável a tua situação? O Senhor está te preparando, está te equipando para as próximas batalhas. Em 2 Timóteo 2:3 diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. Nós vamos viver uma vida, nós vamos trabalhar, nós vamos viver, mas quando o Senhor nos alinha no exército, na hora do trabalho, na hora da batalha, nós precisamos estar envolvidos com o serviço e deixar de se envolver com os negócios da vida civil. Quando o Senhor nos alinha para um projeto, para um propósito, quando Deus te chama para fazer algo, é necessário focar e se estabelecer alinhado dentro do propósito. No versículo 4 de Juízes 3 diz, esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeter Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos que Yahvé ordenara a seus antepassados por intermédio de Moisés. Deus queria colocar o coração daquele povo à prova através das dificuldades, para saber se mesmo em meio às dores, às lutas, eles continuariam guardando os mandamentos do Senhor. A nossa fidelidade, a nossa obediência a Deus não podem estar firmados na bênção. A nossa fidelidade, a nossa obediência a Deus não pode estar atrelada apenas quando nós recebemos aquilo que nós queremos.
Porque se for assim, quando chegar o dia mau e o dia mau chega, a gente não suporta. Porque se for assim, quando chegar o dia mau e o dia mau vem, a gente não permanece naquilo que o Senhor projetou para nós. Em Juízes 7:2, Juízes 7:2 diz: então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian em suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha se orgulhar, em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Nós não podemos ser independentes, porque quando chega o dia da luta, nós precisamos estar completamente dependentes nele. Nós precisamos ver além do problema. Além da tribulação, além da dor, nós precisamos ver em tudo o propósito do Senhor para nossas vidas. Como nós poderíamos crer em milagres sem viver os milagres? Como nós poderíamos crer em providência sem passar pela escassez? Como nós poderíamos crer em cura sem passar pela enfermidade? Como nós poderíamos crer em milagres se nós não estivéssemos no cenário favorável para o milagre acontecer? Se eu não tiver em um cenário de impossibilidades, não tem como eu viver o extraordinário do Senhor. Como estar preparado para as próximas batalhas, sem passar pelas primeiras, sem experiências de guerra anterior. Naquela época o povo precisava enfrentar esses exércitos e o Senhor, pela sua graça e misericórdia, forjou esse povo para isso. Ele prepara esse povo para ter as ferramentas necessárias para passar por aquela situação. Hoje a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Aquele povo, ele precisava lutar contra um exército, porque se ele não lutasse, ele perderia a terra que ele tinha conquistado e talvez a sua própria vida. A gente sabe que hoje a nossa luta, em Efésios 6:12 diz: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E como o Senhor me lembra dessa palavra, os nossos inimigos são as potestades e principados das trevas, e a nossa própria carne. O nosso inimigo é invisível. Não se combate com mãos humanas. O nosso inimigo se combate com armas invisíveis. Oração, jejum e palavra. Sujeitando-se a Deus. Resistindo ao diabo. E ele fugirá de vós. É matando a minha e a tua carne que eu recebo as bênçãos, as armas, o revestimento para vencer as investidas do inimigo. Em Tiago 4:7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência àquilo que parece natural no mundo de hoje. Quando Jesus é tentado no deserto, o diabo ele tenta, oferecendo a ele pão, oferecendo a ele que os anjos o sirvam e oferecendo para ele autoridade, honra e glória. Era natural para Jesus se alimentar, ele tinha fome. Era natural para Jesus que os anjos do Senhor o servissem. E era natural para Jesus que ele tivesse toda a honra e toda a glória, porque já era dele. Mas ele resistiu, e diante da resistência de Jesus, o diabo fugiu. A resistência gera proteção contra as investidas do inimigo. E quando um exército se coloca em posição de resistência e não de ataque, é como se ele colocasse um escudo à sua frente. Quando nós resistimos, não pecamos, não murmuramos, não maldizemos, não fofocamos, nós não escandalizamos o próximo e nós também evitamos que nosso irmão que está ao nosso lado venha pecar.
Quando o exército se coloca em posição de resistência e não de combate, com o escudo na frente, ele protege a ele e ele protege o soldado que está do lado. Quando nós resistimos e somos fiéis, guardamos o nosso cônjuge, guardamos os nossos filhos de passar por uma família desestruturada. Resistência gera proteção. Nossas armas, oração, nossa espada, a palavra liberada. Jesus, ele usa a palavra contra o inimigo. Ele declara a palavra e o diabo, ele foge dele. Eu vou contar algo aqui que eu não estou expondo porque já faz muitos anos, amém? Já fazem muitos anos. Já está curado, sarado, liberto, glória na posição. E ele já comentou algumas coisas aqui pregando também no altar. Mas há alguns anos atrás, pastor Paulo começou com algumas situações dentro do trabalho. Eu não sabia ao certo, mas o Espírito Santo é aquele que nos ministra, que nos coloca em oração e em batalha. Mesmo quando a gente não sabe quando a guerra vai vir. E eu lembro que eu fiquei ali, sentindo que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabia. E fiquei em oração. E teve uma vez que ele chegou em casa comentando comigo que ele iria almoçar em um outro centro de distribuição. Ele trabalhava numa empresa que existiam vários centros de distribuição. E naquele dia ele falou que ia de carro para o trabalho, porque ele ia almoçar, não onde ele trabalhava, mas num outro centro de distribuição. E eu falei, mas por que você vai lá? Por que você não vai almoçar onde você costuma? Ele, não, porque tem uma menina que trabalhava com a gente, que saiu, foi trabalhar em outro lugar, e agora a gente vai lá almoçar com ela. E eu comecei ali em espírito de oração, falei, Senhor, misericórdia, vai atrás para almoçar com outra mulher, por que isso, né? E aí entrei em oração. Comecei a orar. E eu vou falar isso com muito temor, porque quando eu fiquei sabendo, me deu muito temor. E eu peço que vocês prestem atenção em como foi a oração, porque eu tive muito temor naquele dia. Eu lembro que eu não conseguia dormir, porque ia ser no dia seguinte, e eu levantei na madrugada e fui orar. Eu me ajoelhei e comecei a orar, e eu comecei a apresentar ao Senhor, e a minha oração era assim: Senhor, eu não sei o que está no coração desta moça e no coração do meu esposo. Eu não conheço, mas Tu conheces. Senhor, talvez não há nenhuma intenção ruim no coração do Teu filho, mas Senhor, se há alguma intenção ruim no coração dessa moça, ou se há algo no subconsciente do Teu filho que ele não está identificando, Senhor, coloca um impedimento nesse almoço, nessa visita, nesse encontro. E enquanto eu orava, o impedimento que eu estava orando e pensando, o que era? Ele estava indo de carro. De repente o pneu vai furar, de repente vai ter uma reunião de última hora, ele não vai poder ir. Era isso que eu estava orando e pensando com o Senhor naquela oração. Então, por isso que eu pedi para você prestar atenção. Eu não orei para causar nenhum mal em nenhuma das pessoas. Mas o Senhor, Ele escuta a oração. O Senhor, Ele conhece. E Ele conhece a intenção do nosso coração. Eu não queria o mal, eu só queria pedir para o Senhor o livramento do alto, se havia algo ruim ali naquele meio. E eu lembro que meu marido foi trabalhar, foi de carro, o pneu não furou, ele chegou lá, foi no outro centro de distribuição, me avisou, estamos saindo daqui, chegou lá, almoçou, voltou e chegou em casa. Chegou em casa normal, não me falou nada, e eu falei, e aí amor, como foi lá? Ele falou, a gente foi lá e almoçou. Eu falei, e aí, viram a moça? Ele, não, nós não vimos, ela passou mal e foi embora mais cedo.
E eu estou falando para vocês que naquele momento eu senti um temor, porque eu falei, Senhor, misericórdia. Eu não queria que essa moça passasse mal, Senhor. E eu comecei a ter um temor, eu comecei a orar, eu fui de novo para orar aos pés do Senhor e chorei, falei, Senhor, misericórdia. Não era essa a intenção. Mas o Senhor, Ele quer nos usar nos momentos de batalha. É na oração, é na palavra liberada. É declarando a queda do inimigo. É declarando cadeias rompidas. É declarando muros derrubados. É declarando vitória. É declarando a palavra. Usa a tua voz e declara. Porque Ele vai te usar. Ele vai te usar. Nós começamos falando que Deus permitiu que o povo tivesse inimigos para ser preparado para a guerra. Em tudo Deus tem um propósito pré-estabelecido. Existem situações que nós não entendemos, mas em tudo Deus tem propósito. E o propósito do Senhor é nos habilitar para os seus propósitos. E a habilitação é gerada na dificuldade, na guerra e na adversidade. Quando Davi, ele foi guerrear contra Golias, a palavra do Senhor diz que ele chegou, falou, voltou, se preparou com a espada e com a armadura de Saul. E quando isso está em 1 Samuel 17:38, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate. Colocou a armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, se esforçou para andar, porque não estava treinado a usar todo aquele paramento. Então declarou Saul, não posso me locomover, declarou a Saul, não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente se desembaraçou de toda aquela armadura. Davi foi até Golias apenas com uma funda e algumas pedras. Nossa vitória não vem por meios humanos. As nossas armas não são naturais, mas espirituais, sobrenaturais em Deus. Nós não devemos tentar vencer as nossas batalhas com o que é humano, com o que é natural para a gente, não com a força do nosso braço. Talvez a nossa vitória, a minha, a tua vitória ainda não chegou, porque nós estamos focados na minha e na tua força, naquilo que é natural, naquilo que é palpável para mim e para você usar. O general de um grande exército, o general, aquele que é especialista, ele não coloca eu e você em batalha sem o armamento necessário, sem o paramento necessário para aquilo que ele vai fazer você passar. Você já tem dentro de você, nessa batalha, aquilo que é necessário para você vencer essa guerra. Ele tem te habilitado e te preparado durante toda a tua vida para essa situação. Ele já te deu, veste a tua armadura hoje. Veste o teu paramento hoje. Pega a tua arma hoje, porque Ele já te deu. Ele já te entregou o que é necessário. Pega o teu escudo, pega o teu capacete, pega a tua espada nas mãos. Ele já tem te habilitado. Ele já tem te preparado em cada situação que você viveu, em cada percurso da tua história. Ele te habilitou para algo. Para de olhar. Pare de olhar para os problemas como simples adversidades, como meros problemas ao acaso. Enxergue o propósito do alto dentro do processo. Talvez a sua armadura, a sua espada, o seu armamento seja algo que ninguém usaria na guerra.
Talvez o que você tem aí na tua mão é algo que ninguém usaria diante da tua situação. Talvez nem você usaria. Talvez você olhe e pense: o que eu vou fazer com isso para guerrear? Talvez você se sente tão pequeno, tão incapaz, tão despreparado, tão frágil para ser usado pelo Senhor, para fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Mas Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que Ele já te deu. Ah, mas a minha fé é muito pequena. Ah, mas isso que eu tenho aqui, a minha fé é muito pequena para alcançar. Ele diz que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ah, mas a minha oração é pouco. Ele fala: ser fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Ah, mas o clamor não flui. Ele fala: vem a mim que eu vou fazer fluir do teu interior rios de água viva e vou transbordar naquele que não tem. Existem guerras que nós não compreendemos, mas são necessárias para nos alinhar ao propósito que o Senhor tem para nós. Nos forjar e nos preparar para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Não é fácil. Não é fácil. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, uma discípula estava passando por uma dificuldade muito grande. E eu fui ministrar a ela que ela estava sendo habilitada para ser usada pelo Senhor naquele processo, naquela situação, para ministrar outras vidas que passariam também. E a resposta dela: mas eu não quero ser usada, eu prefiro não sofrer. Mas eu vou dizer para você, nós não temos como fugir de algumas situações. Tem situações, eu sei, que nós nos colocamos pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Mas tem situações que é só permissão do Senhor para forjar a minha e a tua vida. E não tem como fugir do processo. Eu já falei aqui e eu estava ali sentada, eu falei: Senhor, Senhor, eu não quero dizer nada de mim. Eu quero falar só o que o Senhor tem e ser usada como o Senhor quer, para aquilo que o Senhor tem, porque a noiva é tua. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem ministra. E eu nem sabia quem estaria aqui hoje para ouvir. E como eu falei, já está um tempo preparada essa palavra. Eu já ministrei lá no outro templo sobre o meu testemunho, vocês já conhecem, sobre os gêmeos. E essa semana eles fariam 15 anos. Seria o aniversário deles, se o Senhor não tivesse recolhido os gêmeos. E eu comecei a orar e o Senhor começou a me ministrar sobre algumas situações daquele dia, daquele tempo, daqueles meses. E eu comecei a falar: Senhor, como eu queria. Às vezes vem isso. A gente pensa: como eu queria ter feito algo diferente. Como eu queria ter orado mais. Como eu queria ter profetizado. Como eu queria talvez ser mais como um pouco mais. Eu sou pequena, eu olho e falo: Senhor, eu sou um frasquinho. Eu sou um frasquinho na tua prateleira. Mas como eu queria, naquele tempo, ter feito algo diferente. Ter orado mais, ter segurado no colo, ter profetizado vida. Como eu queria ter feito diferente. Eu sei que eu não sou maior hoje, mas talvez hoje eu conheça um pouco mais, eu oro mais. E se eu tivesse feito algo diferente? Se fosse hoje, Jesus, eu faria diferente. E o Senhor me ministrou. Toda vez que eu penso isso, o Senhor me ministra.
foi necessário aquele tempo para você estar como você está hoje. Naquele tempo você não conseguia, naquele tempo você não sabia, naquele tempo você não fazia, mas todo o processo te habilitou para algo melhor, para algo maior, para um nível diferente. As situações nos preparam, nos forjam. E mesmo se eu tivesse feito algo diferente, provavelmente não ia mudar, porque era um propósito, era a fim de, com o objetivo de, com a intenção do Senhor na minha vida. E eu me lembro que muitas pessoas me abraçaram, me falaram muitas coisas naquele tempo. Me disseram palavras e eu vou dizer, nenhuma palavra é suficiente. Nenhuma palavra supre a dor, a perda. Não há o que dizer. Mas as pessoas querendo consolar, sem saber o que dizer, abraçam, falam. Mas eu me lembro de um abraço. De uma mãe que já tinha perdido um filho. E ela me abraçou naquele dia, um abraço inesperado, de alguém que eu não imaginava. Um abraço inesperado, que me falou: vai doer, não vai ser fácil, mas o Espírito Santo te consola, te abraça, te reveste dia após dia, te coloca de pé e te ajuda a continuar caminhando. E eu entendi que é necessário às vezes passar pelo processo para ter o abraço certo, no momento certo. No começo do ano passado, de 2024, o Paulo Davi foi fazer uma pequena cirurgia. Nós chegamos no hospital, começamos a esperar ali, na recepção da cirurgia, do pré-cirúrgico. Ficamos ali sentados, aguardando, e demorava para chamar. E eu comecei a ouvir um zum, 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 uma conversa. As pessoas da recepção, as mulheres ali falando: ai, vamos esperar, o corpo já vai descer, tem que esperar a liberação, estou com as papeladas aqui. E eu já comecei em espírito de oração: Senhor, misericórdia, meu filho vai fazer uma cirurgia aqui, o que aconteceu nesse lugar? E depois de alguns minutos senta uma mulher atrás de mim, chorando, baixinho. E o Espírito Santo começou a me ministrar. Eu levantei, fui ao banheiro, e o Espírito Santo de Deus me ministrando. E ali eu voltei, sentei no meu lugar de novo. A mulher estava ali atrás de mim, chorando baixinho, o esposo do lado, algumas pessoas em volta chorando. E o Espírito Santo de Deus me moveu para ir falar com ela. Eu cheguei até ela, perguntei se ela tinha passado por alguma situação, se ela tinha perdido o bebê dela. Ela falou que sim, que tinha acabado de perder o bebezinho, tinha nascido. E eu falei para ela: eu sei que dor é essa. Eu sei que não vai ser fácil, mas o Espírito Santo te reveste, te consola, te abraça e te ajuda a caminhar. Posso te dar um abraço? Posso orar por você? Dei um abraço, orei por ela, pedi para o Espírito Santo consolar. Existem guerras que eu e você não entendemos. Não vamos entender, não adianta. Não adianta, nós não vamos entender. Existem processos que nós não vamos compreender. Processos que talvez já fazem anos e ainda traz uma dor. E ainda traz um sofrimento. E ainda nos machuca.
Situações que a gente pensa, mas Deus, se o Senhor tivesse vindo antes. Mas Senhor, se o Senhor tivesse agido diferente. Mas se eu tivesse agido diferente, Senhor. Mas o Senhor nos chama para olhar o propósito dentro do processo. Como já foi ministrado aqui hoje. Olhar o propósito dentro do processo. Em João 4:31. João 4:31, Jesus está ali com seus discípulos que estão insistindo para que ele coma. No versículo 32 diz: mas ele lhes disse: tem um alimento para comer que vós não conheceis. No versículo 34, explicou-lhes Jesus, João 4:34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a consumar a sua obra. Eu não entendi essa palavra. Como que alimento pode ser fazer a vontade do Senhor? Mas hoje eu entendo, porque quando nós estamos vivendo dentro do propósito, fazendo aquilo que o Senhor nos estabeleceu para fazer, você sente satisfação plena. Você sente satisfação. É por isso que a palavra diz em Atos 20:35, é melhor dar do que receber. Deus hoje, Ele quer nos usar nos propósitos dEle, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às guerras. Elas são apenas um preparo para o chamado que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Você está preparado? Você está preparada para aceitar o trabalhar do Senhor? Mesmo em meio à guerra? Mesmo em meio às dores? Você está preparado hoje para parar de olhar para as suas dores, para os seus problemas como simples problemas, situações do acaso que te aconteceram, que te atrapalham, que te fazem sofrer, que te impede de avançar, de prosperar, que te impede de ser feliz. E encarar eles hoje como propósito do céu, para te alinhar dentro de um propósito estabelecido por Ele. Para isso é necessário se jogar aos pés dEle, é necessário depender dEle, e é um processo, não é fácil. Eu falei aqui que são 15 anos, e eu não estou profetizando que você vai passar 15 anos sofrendo. Eu não estou dizendo porque eu não passo 15 anos sofrendo. Deus me ministrou nessa semana sobre aquele dia. E Deus me fez lembrar pessoas que estavam ao meu lado, que eu nunca tinha agradecido. 15 anos. E eu mandei uma mensagem para cada um deles agradecendo, porque eu falei, no pior momento da minha vida você estava do meu lado. Pessoas que são da minha família, mas que nem conhecem Jesus. E que talvez não entenderam por que aquilo aconteceu conosco. Nós estávamos dentro da igreja, servindo ao Senhor, no ministério, trabalhando. Mas o Senhor permitiu para um propósito. O Senhor permitiu para um propósito. E eu não estou falando que eu sofri por 15 anos. Porque o Senhor me curou, o Senhor me restaurou. O Senhor vai continuar usando para a honra e para a glória dEle. Cada situação que eu e você vivemos de dor. Mas é necessário olhar para o propósito. Olhar para o propósito vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Não é de um dia para o outro. Há um processo. Há um processo para se passar. Mas o Espírito Santo, que é amigo, o Espírito Santo, nosso amigo,
Ele nos sustenta dia após dia para continuar na batalha. O Espírito Santo Consolador, aquele que nos reveste, aquele que nos envolve, aquele que nos abraça, que nos sustenta no dia mau, nos dias em que nós olhamos e nós só queremos chorar, nos dias em que nós nos achamos tão pequenos diante das batalhas que estão à nossa frente, diante de situações extremas, situações que talvez quem está ao nosso redor jamais imaginariam passar. Mas Ele está lá, Ele viu a mim e a você. Ele me viu e Ele te viu. Nos dias em que a nossa força era pouca, Ele me viu. Ele te viu nos dias em que a sua oração parecia não alcançar. Ele me viu e Ele te viu nos dias em que a nossa força era pouca. E Ele vai te sustentar. E Ele vai te levantar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele mesmo fere e Ele mesmo cura. Nós não vamos entender muitas vezes o processo. Nós não vamos ter respostas. Algumas respostas não virão. Algumas respostas não virão. Mas Ele é Deus que sustenta. Ele é Deus que forja. Ele é Deus que abastece. Ele é Deus que renova. Enquanto eu estava orando ao Senhor e preparando a palavra, o Senhor me ministrou um louvor, que a missionária Elaine abriu o culto louvando. E eu queria pedir para as meninas subirem novamente, se a pastora e o bispo me permitir, para cantarem um louvor mais uma vez. Porque apesar das feridas, apesar das decepções, Ele nos chamou. Apesar das dores, das lutas, das desilusões, Ele nos chamou. E Ele nos chama nessa noite. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E enquanto Ele nos usa, Ele cuida de tudo que nos faz chorar. Amém?